Aí, quando eu cheguei lá, na casa dessa irmã, era uma casa muito humilde, muito simples mesmo. Quando eu falo humilde, não tinha nada, tinha só um fogão a lenha, um pedaço, não era nem esses fogão normal, uma cama e a cozinha. E fora da casa cheirava muito gás, porque depois eu fui descobrir, nem gás tem nos fogões lá, mas tem gás carbônio na terra. Então você respira aquele gás, é horrível, horrível. O banheiro lá fora, e quando eu olhei, eu falei, Deus, eu abri a janela onde eu fiquei, tinha um casal de frente se batendo, chegando em casa, se batendo, andando, e um se batia em si mesmo. E eu falei para ela, por que eles estão fazendo isso? E ela disse, aqui, eles são esquizofrênicos, eles são um casal, mas muitos deles aqui são assim, eles têm filho, o governo tira porque ele pode matar dando banho, porque eles não são normal. Aquilo me assustou muito, mas aí no outro dia nós fomos na igreja desta irmã. E qual foi a minha surpresa? A rua era toda de terra, cheia de buraco, uma água escorrendo, era uma coisa muito estranha. As casas eram todas abandonadas, com fotos enormes de pessoas que já morreram, desse tamanho, preta e branca, nos portões, e as casas eram fechadas, ninguém entrava. Uma vez que a pessoa morreu, ninguém entrava, era tipo umas casas fantasma. Eu não entendi aquilo, e eles falavam que existia uma maldição que entrava ali, porque a maioria dos jovens foram embora, e os velhos que ficou morreram ali, e as coisas deles estão ali. Era muito feio, você passava na rua, você via essas placas assim, de pessoas mortas, as fotos delas no portão. E chegando na igreja dessa irmã, como que era essa igreja? Nesse caminho, até chegar na igreja, eu vi muitas mulheres na cadeira de roda, muitas mulheres usando muleta, e era assim, mulheres jovens de 40 anos, né, as de 60, e elas estavam todas na cadeira de roda. Eu não conseguia entender. E chegamos na igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, o que era? Era um cômodo só. Era uma casa que essa irmã tinha, o neto dela pôs fogo, sobrou só um pedaço, ela fez da igreja. E qual foi a minha surpresa? Existia tantos santos na parede, porque o leste europeu é ortodoxo, eles não usam a imagem de santo, mas eles usam as fotos. Então estava cheio de fotos de vários santos, São Paulo, São Pedro, São João, um monte ali, né? E naquele momento eu esperei que viesse alguém e não veio ninguém no culto. Era inverno, tinha uma lata queimando ali, um pouco de coisas para esquentar o local, e eu já fiquei assim com o meu coração, com muita compaixão, porque vi muitas pessoas na cadeira de roda, muitas pessoas andando com muleta, e aí eu falei assim, bom, então vamos orar, porque esse vilarejo está todo mundo doente, vamos orar aqui para que Deus traga cura para essas pessoas, mesmo que elas não venham aqui, eu creio que Deus pode curar elas. E aí dobramos o joelho, e qual foi minha surpresa? O neto dessa irmã, que foi criado aqui na Itália, ele dobrou o joelho e começou a orar, e ele começou a orar muito alto e chorar, começou a chorar. A mãe, preocupada, foi lá chacoalhar ele, falando, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Mas eu entendia que era algo no espírito. Aí eu disse para ela, olha, está acontecendo que ele está recebendo o Espírito Santo. Esse menino vai ser, ele tinha 12 anos, ele vai ser um missionário aqui. Então eu coloquei a mão sobre ele para orar com ele, esse menino começou a falar em língua, ele foi batizado no Espírito Santo. E foi ali, assim, um grande avivamento entre nós ali.
E ele chorava muito, falando em língua. Aí até que a gente se levantou e eu olhei aqueles santos na parede. A tradutora falou, o que você acha disso? Eu falei, não, a palavra fala que diante dos deuses nós cantamos louvores ao Senhor. Então acabou, deixa aí. Isso não é um problema meu, né? Estou aqui por outra coisa, levar Jesus. Isso daí não é importante agora. Mas a hora que a gente estava cantando um louvor lá deles, em búlgaro, o Espírito Santo falou assim para mim, fala para o neto dela ler Salmo 115 em búlgaro para a avó. Aí eu peguei e falei, olha, o Espírito Santo falou para você, lê o Salmo 115 aqui para sua avó. Aí esse menino começou a ler Salmo 115. O que fala ler Salmo 115? Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, e todos que adoram é semelhante a eles e tal. De repente, quando chegou nesta parte, esse menino levantou com uma tal autoridade e disse, vó, enquanto eu estava orando, eu ouvi um homem falando que eu tinha que destruir isso. Olha só, não tinha falado nada. Ele foi pegando os quadros, quebrava e jogava dentro daquela lareira que estava ali esquentando o lugar. Ele quebrou e falou, vó, eu preciso destruir isso daqui, ó. Agora eu entendi que é isso aqui que eu tenho que jogar fora. Então, ele foi quebrando e pondo lá, vê bem, foi o neto dela que fez isso. E eu entendi, falei, uau, o que o Espírito Santo está fazendo aqui, meu Deus? Eu fiquei assim, em estado de graça. E aí, oramos e fomos embora. Quando eu cheguei na casa dela para dormir, eu não conseguia dormir. Me veio uma paixão tão grande por aquele lugar e pela necessidade que havia ali. E eu fui pela esquina da casa à noite, que não tem luz, não tem nada, era uma encruzilhada. A gente sabe que encruzilhada é lugar onde as pessoas fazem atos satânicos, mas também a gente tem que fazer ato profético. Nós fizemos o reino, nós fazemos atos proféticos. E eu fui para aquela esquina, que era uma encruzilhada, ergui minha mão e fiquei adorando a Deus ali, repreendendo toda a hierarquia demoníaca daquele lugar, anulando em nome de Jesus. Fiquei ali mais ou menos 1 hora sozinha naquele lugar, voltei para dormir. Quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir, me ajoelhei e fiquei orando, intercedendo. Era inverno, a parede minava água, muito frio, e eu ali. E aquele momento, agora eu quero falar algo para vocês que eu estava pedindo para o Senhor há muito tempo. Eu falava, Senhor, eu quero ver a Tua glória. Quando eu li o livro, aquele livro Caçadores de Deus, que o púlpito partiu no meio em Washington e houve um avivamento, as pessoas paravam para ir, aquele culto ficou semanas e semanas, até as pessoas que iam no estacionamento do supermercado entravam para aceitar Jesus. Era ele e mais um irmão pedindo para ver a glória de Deus, e a glória de Deus chegou naquele dia ali. Quando eu li aquele livro, eu falei, uau, Deus, eu quero isso. Só que normalmente você pensa que a glória de Deus pode vir no meio de um culto, que você está lá se alegrando, pulando. Eu pensava que era isso. Eu pedia a Deus, eu quero ver a Tua glória, eu quero ver a Tua face. E eu estava orando assim e lendo muito o livro de Atos. Acho que eu li umas 30 vezes o livro de Atos. E eu estava pedindo a glória de Deus, Senhor. E um dia eu tive uma visão que a glória de Deus não ia estar ali. Ela está nos lugares de mais necessidade, aonde Ele quer manifestar. Então, Ele pode manifestar dentro de uma igreja, assim como nós sentimos a presença dEle e nós ali se deliciamos. Mas Deus também pode manifestar no seu quarto, em qualquer lugar, porque Ele já falou, né? Não é só no monte, mas é em
todo lugar. Nós somos adoradores, não é só no monte, mas nós vamos agora, nós somos livres para adorar a Deus. Então, como ele falou com a mulher samaritana, ele disse isso, né? Não é só em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então pode ser em qualquer lugar que você estiver, e a glória de Deus vem sobre a tua vida. E a minha grande emoção foi que quando eu estava ali orando, falando, Deus, o que eu vou fazer amanhã? Aqui as pessoas estão, os casais são esquizofrênicos, as mulheres com 40 anos, elas morrem porque ainda tem coisa... A gente passava nas ruas, as escolas eram destruídas, as escolinhas, metade, os troços de guerra ainda existia ali naquele lugar. Então eles tinha algo ali que as mulheres morriam, trabalhavam com capacete até os 40 anos para morrer, e muitas delas ficavam na cadeira de roda e aleijada. Então eu fui falando, Deus, o que eu vou fazer aqui, Deus? Esse lugar, tanta necessidade. Eu não posso estar aqui, passar a minha vida aqui como uma pessoa natural, comum. Aqui precisa do teu sobrenatural. E eu estava naquele momento buscando isso de Deus. Deus, eu preciso da sua face. Eu preciso da sua glória. E o que me aconteceu? Naquele momento, eu tive uma experiência. Eu entendi que eu vi a glória de Deus. Isso é muito importante para mim, porque foi um marco na minha vida. Aquele momento eu vi a Silvia. Eu vi a Silvia como um cinema, minha vida assim. Passava um filme de mim, do meu eu. E eu via em mim o meu orgulho. Eu via em mim coisas que não me agradavam. Eu via eu. Eu falava, Deus, mas eu sou isso. Eu sou isso, eu estou tendo uma revelação do meu interior. Eu estou tendo uma revelação de mim mesmo. O que é isso? E eu comecei ali a clamar. Eu não tinha coragem de pedir nada para Deus. Eu só falava isso, misericórdia, Senhor, misericórdia. Veio um peso sobre mim. Chegou em mim uma convicção de quem eu era. Eu falei, mas eu sou isso. Mas aí eu falava, Deus, eu estou perdida. Por que eu sou essa pessoa tão má, tão ruim? Parece. Eu vou ser sincero para você. Eu estou falando isso para que a sua vida seja transformada. Eu me sentia como uma pessoa tão pecadora, mas tão pecadora, que a impressão que eu tive naquele momento, para você entender a minha agonia, é de que, vamos dizer assim, que eu saí com vários homens, 10 homens na mesma noite. E aquela sensação de um pecado, de uma sujeira tão grande. É isso que eu sentia. Eu falava, gente, que nojo de mim mesmo. O que está acontecendo? Quem sou eu? E eu comecei a pedir misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu sou isso. Misericórdia, eu não conseguia fazer mais nada. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo. E naquele momento, ele falou, lembra de Isaías, que já era um profeta, e ele disse, ai de mim, sou homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele já era um profeta. E eu, Silvia, aqui, uma missionária, uma pastora, me vendo tão suja assim. Eu, tipo assim, a gente fala assim, eu nunca pequei tanto, eu nunca fiz nada de tão errado, por que eu tô vendo eu tão assim? Mas era esse meu estado, de nojo de mim mesma. E eu não estava entendendo. Quando eu entendi que eu estava vendo a glória de Deus, que quando a glória de Deus vem, é essa sensação que eu e você tem, da sua humanidade, da humanidade pecadora, da humanidade, sabe? Muitas vezes a gente põe nome nos pecados das pessoas, mas a gente é pecador. A palavra fala que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E se nós não amarmos
nós não somos dignos dele, mas às vezes a gente ama tantas outras coisas, achando que tá importante, mas ele disse em primeiro lugar, em primeiro lugar. Então eu entendi que se eu não amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, eu estou em pecado. Nós estamos em pecado. Ou você acha que pecado tem nome só? Adultério, prostituição, lesbianismo, sei lá, tantas outras coisas, né? É pecado, né? Roubar, matar, sei lá, como você põe nome nos pecados. E às vezes você acha que você não está pecando, mas eu descobri que o maior pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas, não amar a Deus mais do que seu filho, mais do que seu marido, mais do que seu chamado, mais do que seu ministério. Você e eu estamos em pecado. E naquele momento eu senti essa sensação. E o Espírito Santo é doce. Ele me disse: a partir de hoje, Silvia, isso fez a diferença na minha vida. Ele disse: a partir de hoje, se você não viver pelo que você sente e nem pelo que você vê, eu vou fazer. Mas se você viver pelo que você crê na minha palavra, você conhece a minha palavra desde a infância. Você crê, eu quero deixar aqui uma palavra para você. Jesus veio não só para salvar, mas ele veio para curar, ele veio para transformar, ele veio para fazer um milagre na minha vida e na sua vida. E muitas vezes a gente deixa isso de lado. Jesus curava para manifestar a presença do Pai. E eu e você temos que andar nas curas, nos milagres, no sobrenatural, porque nós vamos levar a presença de Jesus quando nós andamos no sobrenatural. E naquele momento, ele disse para mim: se você não viver mais por isso, mas se você viver pelo aquilo que você crê, eu vou fazer. Eu vou fazer na tua vida. E você vai sair amanhã. E você vai levantar crendo. Naquele momento a tradutora me chamou e disse: Silvia, não pega o peso daqui. Mas ela não entendia o que estava acontecendo. Eu estava vendo a glória de Deus ali.